Fala, fiel, eu sou o Matheus, esse é o Portal Corintiano, tá? Eu vou estar trazendo para vocês aí mais informações do Corinthians. Na verdade, é mais um bate-papo aí sobre o Corinthians, né? Mas antes eu gostaria de estar solicitando aí, pedindo a ajuda de vocês, tá? O canal tá só começando e eu tenho bastante ideia boa, muita coisa boa para estar trazendo para vocês, mas eu preciso aí da ajuda de vocês. Preciso que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque assim vocês ficam por dentro de tudo que acontece no Corinthians. Eu trago vídeos novos todos os dias, assim vocês estarão sempre informados de tudo o que acontece no Corinthians, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de Corinthians. O Corinthians ele vai estar enfrentando amanhã o São Bernardo, né? E o Corinthians vive aí um momento delicado, um momento de tensão, vamos dizer assim. Alguns jogadores aí saíram do clube, né, com algumas pendências, outros já procuraram a justiça por conta dessas pendências, mas nem tudo está perdido. O Corinthians já passou aí por momentos mais difíceis, e se manteve de pé, né? O Corinthians vai ter aí amanhã uma partida contra o São Bernardo, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E o Corinthians precisa focar na vitória, porque é um jogo único, quem perder tá fora da Copa do Brasil. E um possível empate leva o jogo para os pênaltis. Então amanhã é um tudo ou nada para a próxima fase, tá? Com base nisso, eu não sei se foi estratégico, né, para animar e motivar o clube, se tem ou não relação com o jogo, que é importante. O Corinthians pagou os valores atrasados referente a direito de imagem do elenco atual. Na verdade, isso é uma obrigação do clube, né? Claro, o Corinthians tinha que pagar, uma obrigação. Mas eu não sei se a data foi estratégica, né? Isso pode valer muito, pode fazer muita diferença, porque imagina você trabalhar com o seu salário atrasado, é ruim, né? É chato. Para os jogadores a mesma coisa, né? Então, imagina, tá chegando próximo aí de um jogo importante e receber todos os atrasados pode ser um motivador, pode ser, né, dar um gás a mais, né? Acredito que vai dar uma motivada no elenco, mas que a Corinthians não tem essa de corpo mole também, né? O Corinthians ia acertar de qualquer forma. Eu vou passar para vocês aí os inscritos pelo Corinthians pro jogo de amanhã, tá? Os inscritos pelo Corinthians para a Copa do Brasil. Goleiros: Carlos Miguel, Cássio, Felipe e Matheus Donelli. Laterais: Fagner, Hugo, Léo Maná e Matheus França. Zagueiros: Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro, Caetano e Raul Gustavo. Volantes: Breno Bidon, Fausto Vera, porém Fausto Vera não vem a campo. Paulinho também acredito que não vem a campo, mas estão relacionados. Maicon, Ranielli e Rian. Meio-campistas: Guilherme Biro, Igor Coronado, Kaique, Matheus Araújo e Rodrigo Garro. O Igor Coronado também não deve vir a campo. Atacantes: Romero, Arthur Souza, Giovani, Gustavo Mosquito, Pedro Henrique, Pedro Raul, Wesley e Yuri Alberto. Tá? Já já vou falar para vocês aí sobre esses jogadores que eu acredito que não devem vir a campo. Tá? Mas esses aí são os que estão inscritos pelo Corinthians na Copa do Brasil. Certo? Agora eu vou trazer para vocês uma possível escalação do Corinthians para o jogo de amanhã. Começando aí com o goleiro Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Deve ser a linha defensiva do Corinthians. Ranielli, Michael e Rodrigo Garro, meio-campistas, né? Pedro Raul ou Romero, já vou falar por quê, ou, né? Wesley e Yuri Alberto fechando o trio de ataque, tá certo? Essa dúvida aí entre Pedro Raul e Romero, ela existe porque os dois vêm brigando muito por uma vaga no time titular, né? Alguns jogos aí o Romero começa no banco, começa como titular, enfim, existe aí essa briga dos dois pela vaga titular, tá certo? Mas eu particularmente acredito que o Romero começa no banco, tá? O Corinthians encerrou hoje na quarta-feira a preparação para o confronto. Teve um treino aí hoje pela manhã. O técnico Antônio Oliveira, ele definiu a escalação do timão, mas ainda não foi divulgado, né?
E essa daí que eu passei é uma possibilidade minha, que eu acredito, tá? Como sempre, o último treino antes da partida, ele foi fechado, tá bom? O Corinthians informou que a equipe realizou um trabalho tático, ensaiou posicionamento em lances com bola parada, né? Lances defensivos e ofensivos, e no fim treinou pênaltis. Isso mostra que o Corinthians está preparado para tudo, né? Isso mostra que o Corinthians vem esperando tudo do confronto e está preparado até para uma possível ida para pênaltis. Pensando em tudo que possa enfrentar pela frente, mas eu espero, eu acredito que o Corinthians ele resolva tudo isso dentro dos 90 minutos, que ele se classifique dentro dos 90 minutos, não é mesmo? Então vamos para os desfalques, tá? Em nota oficial, o Corinthians divulgou que Diego Palacios, que está aí numa transição, né, após uma artroscopia no joelho, ele fez parte do treinamento com o elenco. Já o meia, Igor Coronado, também foi ao gramado, mas não realizou trabalho específico, tá certo? Pois ele ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. E Fausto Vera, ele nem chegou a sair da parte interna do CT, tá certo? Ele ficou aí acompanhado pela equipe do departamento médico. O Paulinho, ele já treina com todo o elenco, mas eu acredito que ele não deve vir a campo, uma vez que o Corinthians divulgou que a previsão de retorno dele é somente para abril, tá? Então esse é o time do Corinthians hoje, certo? Vamos esperar aí por maiores informações, mas isso é o que temos para hoje, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui agora alguns números de Corinthians e São Bernardo, tá? O Corinthians e São Bernardo eles se enfrentaram apenas 8 vezes, todas elas foram pelo Paulistão, tá certo? O Timão tem aí uma vantagem em relação ao São Bernardo, ele venceu 4 vezes, enquanto o São Bernardo venceu 3. Tiveram aí um empate, tá certo? Na última vez em que se enfrentaram, a melhor foi para o São Bernardo. O São Bernardo venceu o Corinthians por 1-0, também pelo Paulistão. E eu vou trazer para vocês agora os últimos 5 jogos do São Bernardo e 5 do Corinthians, para a gente estar vendo aí mais ou menos como vem aí os clubes, tá? O São Bernardo São Bernardo e Mirassol, 2-0 São Bernardo, tá? São Bernardo e Água Santa, 2-0 São Bernardo. São Bernardo e Olaria, 1-0 São Bernardo. São Bernardo e Santos, 2-1 para o Santos. São Bernardo e Santo André, 1-0 São Bernardo. E os últimos 5 jogos do Corinthians: Corinthians e Água Santa, 0-0. Corinthians e Santo André, 3-2 para o Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, 1-0 para a Ponte Preta. Corinthians e Cianorte, 3-0 para o Corinthians. E Corinthians e Palmeiras, um empate em 2-2. Então aí o São Bernardo soma 4 vitórias e uma derrota, enquanto o Corinthians soma 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá certo? O jogo acontece amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite. O estádio vai ser o estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E eu quero saber de você, torcedor, o que é que você espera desse jogo? Qual que é a sua expectativa? Melhor, eu quero que você dê um palpite para mim. Quanto você acha que encerra o jogo amanhã? Tá bom? Eu já vou adiantar meu palpite. Eu acredito que sai 2-0 para o Corinthians, 2 gols do Wesley. Tá bom? Então, vamos interagir aqui. Deixa aí o seu palpite, o que que você acha do jogo de amanhã e o que que você, como torcedor, espera. Tá bom? Não se esquece, deixa o seu like. Para vocês é só um clique, mas para mim é muito importante, tá bom? Inscreva-se no canal. Eu trago vídeos novos todos os dias, então para vocês se manter sempre informados, ativa o sininho de notificação, tá bom? E eu espero vocês aí no próximo vídeo, tá certo? Um abraço e vai Corinthians!